E aí, vendedor? Será que na hora que o seu cliente diz o primeiro não na negociação, nessa hora você já deveria parar de tentar vender? Não! Resiliência, com certeza, é uma das habilidades mais importantes para um vendedor profissional. Afinal de contas, nem sempre, depois de uma grande demonstração, o cliente já diz sim logo de cara. Muitas vezes, pela dúvida dele, pelo medo, pela falta de explicação de algum ponto, ou até mesmo pela insegurança que ele tem de comprar aquele produto agora, ele diz um não como um mecanismo de defesa. Alguns estudos dizem que a gente não deve ligar para os 3 primeiros nãos do cliente e continuar o atendimento como se a negociação não tivesse sido interrompida por aquele não logo no final da demonstração. É mesmo, é? Mas estudos apontam que 90% dos vendedores já desistem logo no primeiro não chegam nem nessa etapa de anular os 3 primeiros e muito mais continuar com o que aponta outros estudos até o 6º não do cliente para converter um sim. Mas qual é a dificuldade que o vendedor tem de dar continuidade na conversa com o seu cliente depois do primeiro não? Geralmente, essa dificuldade é apresentada pela falta de perguntas. Eu sempre trouxe a estrutura de vendas como uma abordagem e uma pesquisa, né? Dentro do método Redes é a recepção e o entendimento, mas a parte da efetivação da venda, ela não pode ser tão corriqueira a ponto de passar despercebida. Porque é nesse momento que você vai fazer com que o cliente atravesse de um estado de indecisão e de dúvida para a compra do seu produto e finalmente estreitando o relacionamento com você. Voltar a perguntar ou reforçar as informações que foram ditas lá no comecinho do atendimento com as primeiras perguntas é extremamente importante para você, vendedor, estreitar as distâncias com o seu cliente e fazer com que ele compre o seu produto no final do atendimento. Quais são as melhores perguntas que você pode fazer para entender o porquê que o seu cliente não quer fechar com você agora? Uma das perguntas mais importantes é perguntar para ele o que exatamente está te fazendo ter dúvida sobre comprar o produto ou não. Lembrando, a palavra o que classifica como uma pergunta aberta. Mais uma vez, eu estou induzindo o meu cliente a falar mais sobre o ponto de vista e expectativas dele. Digamos que ele responde para você o seguinte: preciso falar com a minha esposa. Vamos imaginar que no comecinho do atendimento ele tenha procurado um presente para ela. Seu cliente foi até a loja porque ele queria dar um presente para a esposa. Se ele falar com a esposa dele, não perde todo o efeito surpresa? Nós sabemos muito bem disso, mas é muito importante você novamente voltar com uma pergunta para o seu cliente. Existe uma técnica muito importante chamada CEP. Concordo, explico e pergunto. Ok, entendi que você precisa falar com a sua esposa, mas será que falar com ela não vai perder todo o efeito surpresa? O que você acha de fazer uma surpresa para ela agora? Você é louco, cachoeira! O seu cliente mais uma vez é induzido a falar mais sobre o ponto de vista dele. E ele pode dizer o seguinte: na verdade é que eu achei o preço um pouco mais caro. Onde você viu mais barato? Olha que pergunta incrível essa. Ele vai ter que responder se ele de fato já viu o produto mais barato no preço à vista, ou talvez ele possa dizer o seguinte: não, mais barato não, seu preço está igual ao do concorrente, só que as parcelas lá ficaram menores. Pronto, pulo do gato do grande vendedor. Entendi que as parcelas lá ficam menores, mas como você gostaria de fazer a compra desse produto? É parcelado mesmo? E em quantas vezes você gostaria de fazer? Talvez no plano do jornalzinho do concorrente, no folheto do concorrente, ou na conversa que esse cliente teve com o vendedor de uma outra loja, ele apresentou um plano que o seu pode até ser melhor. Você ainda não sabe disso, por isso que as perguntas são extremamente importantes para você entender o ponto de vista, as expectativas e principalmente os motivos que fazem com que o seu cliente postergue uma decisão partindo do princípio que ele já foi até a loja querendo comprar. Agora eu entendi! Outro ponto super importante é ter empatia com o seu cliente, demonstrar que você está do lado dele. A gente sabe que em alguns momentos a gente vai ter que sustentar uma posição mais firme. Às vezes o cliente ele quer leiloar o seu produto, por exemplo, ele vai numa loja, vai em outra, apresenta vários preços diferentes e chega com um preço que foge tanto do contexto da realidade, você tem que botar o pé no chão e falar, bom, peraí, existem alguns benefícios aqui além só do preço, e aí eu não estou dizendo nem só pelo produto, mas é a garantia, a solidez da loja, o meu atendimento, que isso de verdade, mesmo que aparentemente seja algo subjetivo, no futuro vai fazer muita diferença. Porque comprar em um lugar sólido com um profissional de vendas é diferente de comprar um produto em qualquer lugar. Então tem essa posição em alguns momentos.
Mas ser empático com o seu cliente não significa que você vai perder a sua essência e perder a sua autoridade, mas é entender a situação e o momento em que ele está passando. Muitas vezes, o seu cliente vai comprar um produto não porque é um grande sonho para ele. Vamos pensar no pior cenário possível. O cliente teve uma enchente e ele perdeu muita coisa na casa dele. E agora sim ele está procurando novos produtos, mas com o menor preço possível. Então entender o contexto do seu cliente e ser empático com ele vai trazer muito mais proximidade entre vocês dois e com certeza você vai fechar a venda com muito mais tranquilidade. Outro ponto super importante no processo de negociação é entendendo se o não do seu cliente de fato é um não definitivo ou é um não que te abre possibilidades de argumentar mais. Deixar claro com o seu cliente o que exatamente ele quer, como ele quer fazer, como ele gostaria de pagar e quais são os compromissos que vocês terão no final do atendimento. Deixa eu explicar melhor o que é isso. Quando você está conversando com o seu cliente, e um exemplo, ele foi comprar uma geladeira na loja, ou ele foi comprar um tênis, é agora ou para o futuro? Não, preciso disso para agora. Primeiro compromisso firmado por parte dele, ele precisa para agora. Digamos que seu produto seja para entrega, ou talvez você tenha poucas unidades em estoque. Se seu produto for para entrega, quando exatamente você precisa que esse produto esteja na sua casa? O cliente ele vai dizer, bom, se eu comprar hoje e der tudo certo, eu quero que seja segunda-feira. Legal, você já mediu o senso de urgência, agora você vai poder avaliar até a sua capacidade de entrega. Se você tem poucas peças no estoque, é o produto, um calçado, por exemplo. Olha, eu tenho pouquíssimas peças no estoque. Sua intenção é sair com ele da loja hoje ou ainda está em fase de pesquisa? Olha que pergunta importante para avaliar se no final do atendimento, de fato, esse cliente vai comprar contigo. E são artifícios também para você entender qual é o tamanho da necessidade do cliente, porque às vezes nesse momento ele realmente só está olhando. Não significa que você não vai dar um bom atendimento para ele, mas você já sabe que no final desse atendimento, já pelo posicionamento dele, não adianta forçar muito. Às vezes você acha que ele não vai comprar, você apresenta uma condição de crédito ou uma facilidade no pagamento tão boa que ele toma a decisão agora. Então nunca perca o seu estado emocional quando seu cliente diz que só está olhando. Nunca perca aquela motivação em vender, porque no final das contas você pode ter uma grande surpresa. Então basicamente, firmar esses compromissos com o seu cliente, entender qual é o momento dele, saber que existem mais chances de você vender depois de passar do terceiro e até do sexto não, continuando fazendo perguntas para o seu cliente para entender os pontos de vista dele, com certeza farão você converter mais. Porque vendedor, que é vendedor profissional, usa de resiliência, perguntas inteligentes e ele sabe o timing em cada momento da venda para avançar ou até dar uma parada com o seu cliente. Quer aprender mais sobre vendas? Aqui no YouTube tem muito conteúdo nos outros vídeos que eu já fiz, bem legais. E todas as quartas-feiras, lá no meu Instagram, 8h30 da noite, eu faço Papo de Vendas. Essa semana tem um convidado muito especial falando sobre gestão de pessoas e resultado em vendas, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então os nossos compromissos são esses, hein? Toda quarta-feira, 8h30 da noite, Papo de Vendas, aqui no YouTube, todo domingo, conteúdo novo, e no meu Instagram, no meu feed, nos meus stories, eu sempre trago conteúdos e um reforço daquilo que a gente já conversou aqui para ajudar você a vender mais. Então se você, vendedor, quer transformar o seu resultado, me acompanhe, eu vou te ajudar e, claro, vou tirar todas as suas dúvidas e se eu não souber da resposta, eu garanto que eu volto com ela em pouco tempo, mas você não vai sair com dúvidas em momento nenhum. Tamo junto, até o próximo vídeo, até o próximo domingo, uma excelente semana, boas vendas, até lá!